Folhinha, caneta. Tropeçou ali o outro também. Não, mas o pessoal é eficiente, tá? Vai aparecer. Bom, a primeira pergunta que você me faz: quando encaminhar para o neurologista? Isso. Eu vou fazer uma analogia que talvez faça muito sentido. Quando uma criança pequena tem uma otite, nós encaminhamos para o otorrino ou nós, como pediatras, tratamos? Nós tratamos. Quando uma criança tem, por exemplo, uma infecção urinária, nós encaminhamos para o nefrologista ou nós tratamos a infecção urinária? Nós tratamos. Quando a criança tem a PLV, a gente encaminha para o gastro ou nós tratamos, identificamos e fazemos o diagnóstico? Fazemos o diagnóstico. Mas por que eu estou falando isso? Porque a PLV é prevalente. Infecção de ouvido é bem prevalente. Infecção urinária não tanto, mas é prevalente. Imagina se cada vez que eu tivesse uma condição prevalente, eu encaminhasse para o subespecialista. Eu ia, lógico, fazer com que a fila para subespecialistas aumentasse significativamente. Não teria tratamento para otite, causaria surdez. Não teria tratamento para infecção urinária, faria uma síndrome nefrótica, uma síndrome nefrítica. Não teria tratamento para PLV, essa criança poderia morrer ou poderia ali ter uma desidratação, desnutrição, sangramento gastrointestinal. Então percebe que nós temos que estar preparados para aquilo que teoricamente é mais prevalente e mais básico. O autismo como um todo, ele não é complexo. Muitas vezes a mãe mesmo está dando o diagnóstico ele não é complexo. A gente tem dois grupos de autista. Tem o autista que é sindrômico, que geralmente é monogênico, é um gene específico. Nós temos ali uma síndrome associada, como X frágil, síndrome de Rett. Nós podemos ter Phelan-McDermid. A gente pode ter várias associações com alterações de deleções ou duplicações. Enfim, então esse é um que a gente chama de autista mais sindrômico. E nós temos o outro grupo, que é o autista multigênico, multifatorial, que é o exemplo, por exemplo, do Noah. Por mais que ele tenha muitos comprometimentos e ele seja realmente um autista ali que não olha, que não socializa, que não brinca, que tem atraso motor, que tem apraxia global, que tem apraxia de fala ou um nível de transtorno motor de fala, que tem seletividade alimentar importante, este é o paciente clássico que teoricamente nós deveríamos acompanhar, nós médicos, pediatras e também médicos da unidade básica de saúde. E aí, continuando a comparação, quando é que nós encaminhamos para o otorrino como pediatra? Quando eu já tentei o tratamento, por qualquer motivo não deu certo, eu troco o antibiótico, não deu certo, eu encaminho, tem 3 semanas, espera lá, isso aqui precisa de uma avaliação com o otorrino porque é um caso de otite complexa, não é o habitual, fugiu da curva. Quando eu vou encaminhar para o gastropediatra, eu já troquei, já fiz a dieta de restrição de leite, eu já coloquei o leite parcialmente hidrolisado, leite de aminoácidos, eu já fiz todas as abordagens e esse paciente não está melhorando a PLV, eu vou encaminhar para o gastro. Posso até tratar concomitante, mas é isso que nós fazemos. Então o autista, esse autista clássico, que não está associado a uma síndrome importante, ele teoricamente deveria ser dessa rede primária. E aí, o subespecialista é justamente para isso, casos complexos. Eu tenho um paciente que tem associado um caso de esquizofrenia junto, eu tenho um paciente que está associado com um quadro epilético junto, ele precisa de um neurologista. Quando eu tenho um paciente que tem uma epilepsia associada, eu vou encaminhar para o neurologista. Eu não tenho audácia e arrogância de querer saber todas as coisas. Eu não estudei neurologia, eu estudei autismo. De autismo eu entendo bastante, de epilepsia eu entendo um pouco. Quando eu tenho um caso epilético, é mais saudável que eu encaminhe para esse paciente. Lógico que há alguns casos que nós, com o tempo, nós vamos pegando a mão, a gente vai conseguindo ter clareza. Então, a abordagem genética, entender sobre cariótipo, CGHRA, entender sobre exoma, X frágil, FMR1, MECP2, isso vai se tornando muito habitual depois de você atender muitos casos. Mas se eu tenho casos dessa forma, principalmente para esse médico que tem menos experiência da rede primária, eu falo, aqui ele encaminha. Agora ele tem um pacientinho de 2 anos, percebeu os atrasos, faz o diagnóstico, indica lá as terapias necessárias. 3 meses depois, o paciente está fazendo curva de aprendizado, está evoluindo bem, está dando tudo certo. Esse paciente, teoricamente, ele nem precisa ir mais para o neurologista, se for essa a abordagem. Está num caminho já. Exatamente. E desde 2017, a lei, né, coloca para os profissionais, então, que é obrigatório o profissional, o médico, fazer esse rastreamento e poder diagnosticar. Então, uma vez que é lei,
né, nós temos aí um respaldo, mas isso ainda É que permeia entre aquela questão de eu não me sinto preparado o suficiente, então eu vou encaminhar para um especialista. Eu vim até pensando o quanto eu falei em, às vezes, palestras, né, sobre a pediatria. Era muito comum e graças a Deus já estamos menos nesse caminhar e há todo um movimento de certificação, de ensino para a área, mas quantas vezes eu falei assim, olha, cuidado com a fala, e muitos colegas também, cuidado com a fala, não só do médico, né, mas do profissional que fala que tem que esperar até 3 anos, 4, 5 anos, então nós falávamos muito isso, e temos falado menos, o que é muito positivo. Mas fico pensando que há um movimento muito importante para que isso aconteça, porque não é simplesmente porque o médico não queria, é porque havia, e talvez até hoje, uma lacuna acadêmica, né? Então eles trazem. Não temos, nós não víamos o autismo lá na grade. Como na fonoaudiologia no meu tempo também não víamos. Então hoje nos parece que tem mudado, a certificação que o doutor traz também, então tem um movimento no Brasil todo dos profissionais buscando sobre autismo, e eu tenho na minha impressão aí, nada científico, de que de fato nós estamos deixando de ouvir, e nós temos recebido não só do doutor, outros pediatras laudando, e aí eu vejo e falo, nossa, que bacana, né? Legal. Com direcionamento, um start rápido, de crianças chegando para a terapia. O doutor tem visto isso até na mudança assim, nas universidades, tem ouvido falar que, olha, estão inserindo mais nas grades curriculares? Perfeito. Bom, por partes, né? Eu não sou do meio acadêmico de falar como está essa mudança na grade curricular, mas acredito eu que isso está mudando. Então, isso é uma questão de lógica. Quando você fala que há pouco tempo atrás não se falava tanto do autismo, não era um diagnóstico comum, é verdade. Eu sou da década dos anos 10, né, 2010, formação da época dos anos 2010. Eu também não tive na minha grade curricular o autismo. Tanto na formação como médico e até mesmo na residência como pediatra, a gente não teve muito sobre autismo. Então você percebe o prejuízo que há na formação. Quando a gente olha de ordem histórica o autismo, começando ali com Eugene Blair, desde 1908, quando ele traz o primeiro termo que ele associa com a esquizofrenia. Depois nós passamos por Kahneman,